Glorificado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar com a igreja nesta noite. O pastor Mário, através deste último hino que cantamos, dizia que Jesus está voltando breve. E tudo indica que o Senhor está voltando breve. Não sabemos daqui a quanto tempo, sabemos que assim que o Evangelho for pregado a toda a criatura, o Senhor voltará. E eu nesta noite, o Senhor me trouxe uma palavra à minha vida. Ontem estava conversando com uma pessoa amiga, conversa que já tive muitas vezes, várias vezes. De repente, alguns dos que nos assistem também já tiveram esse tipo de conversa, aqueles que temos mais tempo na igreja, no ministério, acerca de porquê estás no ministério, porquê não fazes uma vida normal como as outras pessoas. E eu sempre respondo, mas a minha vida é uma vida normal. Eu só respondo a um chamado. Tenho uma vida normal. Só respondo a um chamado. E eu nesta noite eu quero falar para ti, para mim, que Jesus, Deus vivo, tem um chamado para a tua e para a minha vida. Amém? Ele tem um chamado, há um chamado de Cristo para cada um de nós. E você pode dizer assim: pastor, eu não tenho esse chamado. E eu nesta noite, rapidamente, eu quero compartilhar alguns versículos, mostrando através da Bíblia Sagrada que realmente há um chamado para a tua e para a minha vida, para ti que me assistes e para a minha vida que estou aqui na igreja diante deste púlpito. Há um chamado segundo o propósito de Deus para cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse chamado, Senhor, que Tu um dia fizeste à minha vida e à vida daqueles que nos assistem agora, Senhor, àqueles que estão escutando a mensagem, Senhor. Bendito Deus, não é uma vida fácil, Senhor, Tu dizes na Tua palavra também, Senhor, mas é uma vida de vitória contigo, Senhor, uma vida com paz dentro do nosso coração e com a esperança em Ti que Tu um dia voltarás e que nós vamos reinar juntos contigo lá na glória, Senhor. E esse é o nosso alento de vida, Senhor. É essa esperança, Senhor, que um dia encontraremos o nosso Senhor e o nosso Salvador na glória. Muito obrigado, Senhor, porque um dia tiveste misericórdia das nossas vidas e nos resgataste através da Tua morte e da tua ressurreição na cruz do Calvário, Senhor. Bendito Deus, abençoa, Senhor, muitíssimo cada irmão, cada irmã que nesta hora nos está assistindo, Senhor, via streaming, no lugar, Senhor, onde estiver, seja nas suas casas, nos salões, Senhor, onde seja, no seu trabalho, Senhor, seja em qualquer parte do mundo que for, Senhor. Ó Deus, Senhor, que a Tua palavra, a Tua mensagem possa alcançar os nossos corações, sabendo que há um chamado, segundo o Teu propósito, à vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, meus queridos, meus amados irmãos, eu queria conversar um pouquinho aquilo que Deus conversou comigo também, que eu conversava com uma pessoa amiga. Realmente, eu não posso negar o chamado e tenho que ser fiel ao chamado que um dia Deus fez à minha vida. Diz assim, na segunda carta, ou segunda epístola de Paulo a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9, Paulo fala assim a Timóteo: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Muitas vezes tem irmãos e irmãs na igreja que se envergonham de dar testemunho. Se envergonham de dizer que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, Ele me salvou, Ele me resgatou quando eu estava perdido. Jesus foi-me tirar do poço, da lama, do pecado. E então Paulo dizia a Timóteo: querido, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. E diz assim: Timóteo,
Tu não te podes envergonhar. Eu quero dizer para você nesta noite, não tenha vergonha. Antes, diz assim, antes, em vez de teres vergonha, participa das aflições do Evangelho. Por isso eu quando orava, eu dizia que não é muito fácil, muitas vezes, seguir a Cristo. É uma vida de vitórias, mas também muitas vezes há muitas aflições. E Paulo dizia a Timóteo, olha, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Amém? Então Paulo diz a Timóteo, olha, participa das aflições do Evangelho, não tenhas vergonha de testemunhar de Cristo, de Jesus, segundo o poder de Deus. E depois no versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. De Deus que nos fez o quê? Que nos salvou. E se você me está assistindo nesta noite, e os poucos irmãos que estão aqui na igreja, se podem contar pelos dedos, se nós estamos aqui hoje, é pela graça do Senhor, porque Ele nos salvou. Amém? Diz que Ele nos salvou quando estávamos perdidos. E Ele diz assim, Paulo diz a Timóteo, olha, segundo o poder de Deus, Deus esse que nos salvou. E quando Ele diz que nos salvou, Ele depois logo a seguir diz, nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então, a salvação de Deus vem à tua vida, à minha vida, através de Cristo Jesus, e tem um propósito, um chamado. E diz, e Ele nos chamou com uma santa vocação. Então eu quero dizer para você nesta noite que há um chamado de Deus à sua e à minha vida. Ainda que você pense que não tem, que esse não é o seu chamado. Eu quero te dizer, sim, é o teu chamado, sim. Deus te chamou, porque Ele te salvou e tu estás escutando agora mesmo aquilo que estamos compartilhando, que é a palavra de Deus. Então Deus te salvou do lugar onde tu estavas, te trouxe à sua casa, à sua luz e te chamou com uma santa vocação. Eu pessoalmente não tenho como negar o chamado. Tenho que ser fiel ao chamado. Tu saberás o que querás para a tua vida, mas eu te quero dizer nesta noite, tu tens um chamado. Homem, mulher, irmão, irmã, tu tens um chamado de Deus à tua vida. E diz que é uma santa vocação, e diz assim a palavra do Senhor, não segundo as nossas obras, quer dizer que não foi pelas nossas obras, não foi pelas nossas coisas boas, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Então o chamado de Deus à tua e à minha vida foi segundo o propósito do Senhor. Amém? Não pelas tuas obras, nem pelas minhas, nem por aquilo que pudéssemos ter feito, de bom, de menos bom, de mau, mas diz que foi segundo o seu próprio propósito. Então, meus queridos, minhas queridas, há um propósito de Deus para um chamado na tua vida. E diz que segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Pastor, desde quando é que eu tenho esse chamado à minha vida? Desde sempre. Desde que Deus te formou no ventre da tua mãe, tu já tinhas esse chamado. Diz que foi em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Desde sempre esse chamado já estava contigo. E podes ter andado nos caminhos de perdição, uns menos, outros mais, mas o chamado já estava contigo. O chamado de Deus na tua vida. Diz que foi antes dos tempos dos séculos. Como? Em Cristo Jesus. Amém? Então, meus queridos, há um chamado em Cristo Jesus, à tua e à minha vida, segundo o propósito de Deus. Jesus Cristo se sacrificou na cruz com um propósito. Quando Jesus se sacrifica na cruz, vai à cruz do Calvário e é sacrificado, aí há um propósito, que é a salvação da humanidade, o perdão dos pecados dos homens e a salvação, propósito da vida eterna. Mas Jesus, ao fazer isso por ti e por mim, Ele também tem o propósito de que tu e eu possamos ser também uma bênção, canais de salvação, agentes de salvação para os outros que ainda andam perdidos. Amém? Então, quando Jesus foi à cruz, Ele tinha um propósito, um objetivo para a tua e para a minha vida, que era sermos, tu e eu, canais ou agentes de salvação. E desde quando é que é esse chamado, esse propósito? Desde sempre. Desde quando tu estavas sendo formado no ventre da tua mãe. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5,
versículo de número 27 e 28 nos fala acerca de um homem que era dos principais pecadores naquela época, que era um publicano, coletor de impostos, e que se chamava Levi ou Mateus, e diz assim, que depois de Jesus curar aquele famoso paralítico que entrou lá pelo telhado, diz que ele ia andando e passou, e depois disto saiu e viu um publicano chamado Levi, Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Então, meus queridos, vamos ver. Diz que Levi ou Mateus estava onde? Sentado na recebedoria. Estava sentado numa mesa, coletando impostos. Estava fazendo o quê? Trabalhando. Trabalho que não agradava a ninguém. Mas diz que Mateus estava trabalhando com um propósito. Qual seria o propósito de Mateus através daquele trabalho? Receber impostos. Esse era o propósito de Mateus. Naquela hora, naquele momento, era receber os impostos. E então vem Jesus e diz assim, segue-me. Então houve um propósito de Jesus na vida de Mateus. E diz que Mateus abandonou o seu propósito, que era receber os impostos, deixou tudo para trás, levantou-se e seguiu a Jesus. Amém? Esse é o propósito de Deus para a tua e para a minha vida. Deixa tudo e segue ao Senhor. O pastor Faria falava neste domingo também acerca disso, deixarmos tudo, seguirmos ao Senhor, crer no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa serás salvo. Então diz que Mateus tinha um propósito, estava trabalhando, que era receber o dinheiro, e diz que Jesus lhe disse, deixa tudo. E ele imediatamente deixou tudo, levantou-se e seguiu a Jesus. Não fez o seu propósito, fez o propósito de Jesus na sua vida. É um conselho que eu te dou, que possamos deixar ou receber que o propósito de Jesus na nossa vida se faça real. Mateus número 4, Evangelho de Mateus, capítulo número 4, temos mais o exemplo de alguns discípulos. Mateus 4, 18, diz assim, e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após de mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Amém? Então vamos lá ver mais estes dois irmãos. Pedro e André diz que lançavam a rede ao mar. Estavam fazendo o quê? Trabalhando. Igual Mateus. Estavam trabalhando. Só que não estavam coletando impostos. Estavam fazendo o quê? Pescando. Estavam lançando a rede ao mar. Estavam pescando. Qual era o seu propósito? De André e de Pedro? Pesca, pescar, arrumar muitos peixes. Mas diz que Jesus tinha outro propósito para eles. Ele disse assim, vinde, sigam-me, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O propósito de André e de Pedro era pescar peixes no mar, e o propósito de Jesus para a vida deles foi que fossem pescadores de homens. Significa canais ou agentes de salvação. Amém? Vocês estão entendendo? E diz que então eles, imediatamente, igual Mateus, então eles, deixando logo as redes, fizeram o quê? O seguiram, segundo o propósito de Jesus. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, parecem mais dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com o seu pai. Zebedeu consertando as redes. Diz que também estava trabalhando, este homem. Estava trabalhando, estavam consertando as redes, e o propósito deles seria preparar as redes para depois poderem pescar. E diz que então Jesus os chamou, chamando-os, eles imediatamente deixaram o barco e o seu pai e seguiram-no. Então o propósito deles era consertar as redes, quando estavam trabalhando, consertar as redes, mas o propósito de Jesus era outro. Era que eles também fossem canais de salvação, agentes de salvação. Então também prevaleceu o propósito de Jesus na vida destes dois irmãos. Então já vimos 5 exemplos. Mateus, André, Pedro e agora Tiago e João. Onde o propósito deles não prevaleceu. Prevaleceu o propósito de Jesus Cristo
nas suas vidas. Glória a Deus. Se aí no lugar onde está pode dar um glória a Deus, sinta-se à vontade. Glória a Deus, porque é o propósito de Deus que tem que prevalecer na nossa vida. E nós fomos chamados segundo o seu propósito. Aleluia. E diz que então eles imediatamente o seguiram. Eles tinham um propósito, uns que era pescar, outros era consertar as redes, mas imediatamente pararam, seguiram Cristo e fizeram aquilo que Cristo lhes disse. Propósito de Cristo. Deixa o propósito de Cristo prevalecer na tua vida, na tua e na minha vida. Amém? E vamos terminar no livro de Romanos, ou na Epístola de Romanos. Epístola de Romanos, capítulo de número 8. Uma carta à igreja em Roma, capítulo de número 8, versículo de número 28. É engraçado porque estes exemplos que nós vimos destes discípulos, eles estavam trabalhando. Jesus chamava aqueles que estavam trabalhando. Um estava trabalhando para o mal, que era Mateus, que estava tirando o dinheirinho do pessoal para Roma. Os outros estavam pescando, os outros consertando redes, mas estavam trabalhando. E Jesus os chama. Diz, parai com o vosso trabalho, que eu tenho um trabalho mais importante para vocês. E disse a Pedro, agora serás pescador de homens. Vais ser um agente de salvação junto comigo. E assim foi. E assim foi. Sobre Pedro foi edificada a igreja do Senhor. Foi ele que teve as chaves da igreja. E terminamos então na epístola à igreja em Roma, no capítulo de número 8, versículo 28, que diz assim: e sabemos que todas as coisas, as boas e as menos boas, aquelas que nós gostamos e as que não gostamos, aquelas que nos caem bem e as que nos caem mal, mas diz que todas as coisas, todas, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Então tudo aquilo que vem à tua e à minha vida, quer você goste ou não goste, quer eu goste ou não goste, diz que todas as coisas, tudo aquilo que vem à nossa vida, que Deus permite que venha à tua e à minha vida, contribuem juntamente para o bem, contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então, para que as coisas contribuam para o bem da pessoa, ela tem que ter uma condição, que é amar a Deus. Primeira condição, diz que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se tu e eu amamos a Deus, tudo o que vem à nossa vida, quer seja bom, quer seja menos bom, quer gostemos ou não gostemos, vai contribuir para o nosso bem. Amém? Há coisas que nós não entendemos. Como é que isto pode contribuir para o meu bem? Mas lá mais à frente vamos entender através da revelação do Senhor à nossa vida. Ele vai dizer, lembras-te quando passaste por aquilo? Então está aí. E diz que contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E depois diz assim, daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto, diz ali. Na minha Bíblia diz que são chamados segundo o seu propósito. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto, pode ser, mas daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E você que está agora aí na sua casa ou noutro lugar nos assistindo, eu quero dizer para você e para terminar que há um chamado de Deus à sua vida. Ainda que você às vezes possa pensar que não tem, não, eu não tenho esse chamado é para o pastor, é para os outros pastores, esse chamado não é para mim, eu vou à igreja, eu participo do culto, mas esse chamado não é para mim. O pastor Faria falava exatamente isso aqui no domingo passado, que as igrejas não estavam cheias de fiéis, estavam cheias de pessoas. Então fiéis são aqueles que estão no chamado, que aceitam o chamado, que não negam o chamado. E diz que é um chamado de Deus para a sua
e para a minha vida, e que tudo aquilo que vai vir à nossa vida, daqueles que amamos a Deus e que somos fiéis segundo o seu chamado, diz que vai tudo cooperar para bem. E isso é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia. Que tudo aquilo que vier à sua e à minha vida será para o nosso próprio bem, daqueles que amamos a Deus e que somos chamados segundo o seu propósito. Então, meus amados, há um propósito de Deus na tua e na minha vida. Qual é o propósito? Sermos canais, agentes de salvação para aqueles que ainda estão perdidos. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Temos mais um hino, Pastor Mário. Então vamos despedir este culto em oração, agradecendo desde já a vossa presença online e que o Senhor, através do seu Espírito, possa trazer revelação e do teu entendimento, do meu entendimento para o chamado de Deus à tua e à minha vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse chamado segundo o teu propósito. Não segundo o meu, mas segundo o teu propósito para as nossas vidas. Senhor, diz que Pedro e André tinham o propósito de pescar e que estavam lançando as redes ao mar. Mas o teu propósito para eles é que fossem pescadores de homens, agentes de salvação. E nós estávamos também fazendo muitas coisas, Senhor. Bendito Deus, e Tu um dia nos chamaste, Senhor, desde o ventre da nossa mãe, Senhor, não é de agora. Tu nos chamaste desde o ventre da nossa mãe, como diz na Tua palavra, desde o antes dos séculos. Bendito Deus, Senhor, muito obrigado por esse chamado, Senhor. Nos dá a valentia, Senhor, nos dá a coragem, Senhor, nos dá forças, Senhor, para seguir lutando, Senhor, seguir respondendo, Senhor, sendo fiéis a esse chamado, Senhor. Livra-nos, Senhor, livra-nos de algum dia, Senhor, renunciarmos ao chamado, Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Bendito Deus, a sermos fiéis a Ti e ao Teu chamado, segundo o Teu propósito, Senhor. Nos guarda, Senhor, nos protege nesta noite, Senhor. Bendito Deus, abençoa, Senhor, muitíssimo, Senhor, todas aquelas pessoas que nos assistiram, Senhor, nas suas casas, nos seus locais de trabalho, Senhor, que a Tua mão bendita esteja sobre as nossas vidas, Senhor, nos protegendo e nos livrando do mal, Pai, e que nos dês um resto de noite de paz, Senhor, muito abençoada, Senhor. Guarda também as nossas famílias, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Muito abençoados em nome de Jesus Cristo.